E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para mais um vídeo feito na enquete no meu Instagram, @Diegão da Física com 23, que eu vou deixar aqui embaixo. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê o like, curtam, comentem em todas as minhas redes sociais, vai estar lá este vídeo para vocês, beleza? Então vamos aqui ao vídeo, o vídeo que eu fiz uma enquete, força magnética entre cargas. Só que por que eu coloquei entre fio? Porque nesse vídeo eu vou mostrar a diferença de um para o outro. As diferenças e também as semelhanças. A primeira diferença que você pode perceber é aqui na figura que eu acabei de desenhar. Veja, eu tenho uma carga dentro de um campo magnético uniforme, ela está se movimentando. E aqui eu tenho um fio que dentro dele tem uma corrente elétrica que também está no campo magnético uniforme. Então a primeira consequência que temos é que os dois estão mergulhados em um campo magnético uniforme. Essa é a primeira consequência, né? Outra, a segunda consequência é a regra da mão esquerda que nós iremos utilizar, né? Veja, quando eu estou falando entre cargas, o polegar, o seu dedo polegar, estou falando entre cargas, o seu polegar vai representar a velocidade. O polegar vai ser aonde a velocidade está apontando. Esse caso está apontando para lá. E os demais dedos vai ser a posição do campo. Os demais dedos vai ser a posição do campo. Aí você faz do jeito que está aqui no desenho. Velocidade está indo para a direita. Polegar para a direita. Campo magnético também está indo para a direita. Beleza. Né? Você consegue representar dessa forma. E como é a regra? A regra da força magnética entre cargas é força magnética vai ser igual a carga em módulo, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo. Essa força magnética é dada pela direção da palma. A direção da palma vai lhe dizer o sentido para onde ela vai. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para o lado ou pode ser para o outro. Vai depender de quem? Da posição do polegar. Olha só. Polegar, eu vou colocar o polegar para cima, campo magnético para fora, a força na direção do tapa, ó, para a direita. Polegar para baixo, que é a velocidade, campo magnético para fora, força no tapa, para a esquerda. Entende? Então, você vai manipulando isso aí. Isso aqui é o seno. Você vê o ângulo que forma entre o polegar e os demais dedos. Aqui, ó, veja, duas retas que são paralelas, o ângulo é zero. Então, se o ângulo é zero, a força magnética aqui também é zero. Agora, se a velocidade for para cima e o campo magnético fizer um ângulo de 90 graus, como está aqui, ó, seno de 90 vale 1. Então, se o seno for de 90 graus, você vai se usar apenas esse pedaço aqui da regra. Isso para entre cargas. Beleza? Agora vamos colocar aqui, quando eu estiver num fio, o que vai mudar? Apenas a indicação do polegar, que não vai mais representar a velocidade. Quando eu falar num fio, o polegar vai representar a direção de quem? Da corrente que passa dentro do fio. Entende? Da corrente que passa dentro do fio. E aí a orientação é exatamente a mesma coisa. Veja só. Força magnética vai ser igual a um produto do campo magnético vezes a corrente vezes L, que é o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. Vezes o seno do ângulo. Olha só como é que está aqui, ó. Corrente está para baixo. Corrente está para baixo. Ó, corrente está para baixo. Campo magnético para a direita. Faz um ângulo de quê? 90 graus. Se é 90 graus, o seno vale 1. Né? Então, quando temos um fio, o polegar vai representar a corrente, e os demais dedos vai representar o campo. E a força é no sentido do tapa. É no sentido para onde você está dando o tapa, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para cima ou seja para baixo. A regra das duas é aqui. Vamos lá, vamos analisar aqui. Quais são as semelhanças? As semelhanças é que eu tenho um campo magnético uniforme para cada um deles.
Essas são as semelhanças. Quais são as diferenças? Na regra da mão esquerda, que um é corrente quando está falando de fio, e o outro é velocidade quando estiver falando de carga. E olha a regra aqui, ó. Elas são ligeiramente semelhantes. Porém, uma ela tem o módulo da carga, que é o valor, e o outro tem o comprimento do fio. Noutra tem a velocidade, noutra ela tem a corrente que passa pelo fio. Então, gente, não tem erro como você confundir uma coisa com a outra. Até as regras da mão esquerda é basicamente a mesma, só muda o quê? A notação do polegar. Que uma vai representar a velocidade, o polegar, aqui vai representar esses dois camaradas, na regra da mão esquerda, polegar, velocidade, demais dedos, campo magnético. Aqui, polegar vai representar a corrente, campo magnético vai representar os demais dedos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, curtam, comentem e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, porque aqui, já disse, a conversa é diferente. Valeu!